e no episódio do podcast de hoje estaremos falando sobre a mídia. Hoje eu quero focar explicitamente na mídia musical. Vamos lá. No podcast passado, eu falei sobre escapes emocionais e sobre a música. E hoje, realmente, a música, ela se tornou uma coisa, enfim, pra colocar os sentimentos pra fora, pra se entender melhor, porque a humanidade tá diretamente atrelada com a arte. Tudo aquilo que é fantasioso, tudo aquilo que, enfim, é criativo, o ser humano, ele tem afinidade. Por exemplo, eu tava vendo esses tempos um artigo sobre, eu não sei se tá correto, que falava basicamente que a nossa amígdala, que processa sentimentos, ela tá diretamente ligada com essa questão auditiva. Então, a gente só consegue sentir a música por causa dessa parte cerebral, entende? Então, principalmente humanos, sentem essa afinidade sentimental com a música. Essas questões, elas também acabam ficando muito na sociedade, no imaginário popular, né? Ainda mais porque aquela música é considerada boa, é o que, digamos assim, os cérebros humanos e ouvidos mais gostam e mais têm afinidade. Ou simplesmente porque foi o que a mídia mais divulgou, foi o que a pessoa mais escutou, então ela criou uma memória afetiva, auditiva, e ficou aquilo mesmo. Por exemplo, o pop é uma coisa que bastante gente gosta. Por exemplo, sertanejo, mas principalmente na indústria gringa, digamos assim, na mídia gringa musical, tem muito a problemática que eu vejo muitas pessoas reclamando, a música curta de 15 segundos do feed do TikTok, do Instagram, que é justamente pra, enfim, engajar. Só que entra aquele dilema. Toda a produção artística daquela época reflete o período daquela época, que é exatamente o que as pessoas em comum, justamente por terem essa afinidade emocional e sentimental com a obra de arte, com a música, se tornou uma coisa predominante. Entende? Então, todas as músicas, no momento, estão rápidas, digamos assim, porque a sociedade está avançando. A sociedade está em um período de transição, como se fosse uma engrenagem, assim mesmo. A sociedade anda muito nervosa, ansiosa, com esse receio midiático. Então, é uma coisa inevitável. Por mais triste que seja, é inevitável. Mas também tem muito essa questão da falsa nostalgia, daquele sentimento de antigamente era melhor, porque já passou. Porque naquele momento, eu estava vendo uma época mais feliz da minha vida, porque eu era jovem, por exemplo. Então, toda a música atual é horrível e a da minha época, por exemplo, é boa. Exemplo, tá, gente? A indústria musical como um todo, dada essa contextualização, vem se tornando isso. Essa questão da divulgação em massa, essa questão do TikTok. O que é triste, artistas indies não têm tanto espaço, digamos assim, se não tiverem uma conta bombada, sabe? Não conseguem entrar tão fácil em uma gravadora, ou simplesmente comercializados de forma maior pela própria gravadora empresa. E fica naquele negócio, fica naquele dilema, sabe? Eu fiquei sabendo esses tempos de uma compositora e musicista, ela tentou entrar em contato com uma gravadora e ela acabou sendo rejeitada, justamente por ela não ser tão bombada e hypada no TikTok, por ela não ter palco, ela não ter mídia. Muitas músicas às vezes nem são tão boas, digamos assim, em visão de gravadoras, mas se torna muito comercializado e aceito. Mas é inevitável que, justamente pela velocidade e frequência de músicas lançadas, se tenha uma qualidade mediana e pouco valor emocional naquilo, o que é um problema, porque eu acho que a mídia perdeu isso, ela perdeu o sentimento dela, que engloba todas essas questões, enfim. E é isso que a música deveria ser, sentimento. A gente tem perdido isso ao longo dos anos, e eu espero realmente que a gente consiga o sentimento pela música de novo, e que a nossa geração possa realmente gostar de artistas indies independentes também, e que se identifique com eles. Enfim, é isso. Um beijo a todos, e esse foi o podcast. Tchau!